Eu tava aqui refletindo e pensando assim, já pararam pra fazer uma autoanálise de si mesmo? Do tipo, porque eu penso do jeito que eu penso, porque eu ando do jeito que eu ando, porque eu reajo da forma que eu reajo, porque eu falo da forma que eu falo, porque eu interpreto as coisas de uma certa maneira específica. Eu gosto de fazer essas autoanálises, faço sempre que posso. E antes eu fazia até de forma, assim, consciente, né? E o quanto é importante a gente fazer isso, principalmente quando a gente está no momento de quebrar crenças, né? Quebrar crenças que a gente acredita ser verdadeiras, que é uma coisa que é da gente, né? Tá tão enraizada que a gente pensa que às vezes é algo da gente e às vezes nem é. Às vezes é por ter crescido de uma maneira específica, por ter sido ensinada de uma maneira específica. E isso limita um pouco a gente, né? Ter crenças limitantes é algo bem ruim. Limita muitas coisas na nossa vida. E parar pra ter esses momentos é importante. Às vezes eu me pego pensando assim, sei lá, acontece alguma situação e eu julgo de tal forma, eu tento ver isso como se fosse uma terceira pessoa, sabe? Observando. E eu penso, mas por que eu tô julgando tal coisa de tal maneira? Tipo, o que eu tô pensando, interpretando isso dessa forma? Por que eu tô pensando que é isso daí? Às vezes a gente pensa de uma forma específica porque alguém colocou esse pensamento na gente, ou porque a gente conviveu com pessoas que têm um determinado pensamento e a gente acha que a gente é aquilo e pronto, acabou, né? E a gente esquece que somos seres humanos em constante evolução. Acho que estamos aqui para isso, para evoluir, se aprimorar e melhorar em todos os aspectos. E é importante fazer essas reflexões assim, sempre que possível, para ver se você não está se apegando a hábitos, a pensamentos e a crenças aprendidas ou que ou assim vivenciadas, né? E que não sejam exatamente a forma que você pensa sobre aquilo. Enfim, hoje é um dia um pouco mais pacato, né? Então, tô com tempo livre para pensar, tô com tempo livre para fazer essas reflexões, né? E é interessante que a gente vive tão no automático muitas vezes, tão no 880, preto no branco, certo e errado, e a gente esquece do equilíbrio disso tudo, né? Porque as coisas não são assim. Tem uma psicóloga que eu assisti um vídeo uma vez e ela fala a seguinte frase: que entre o 8 e o 80 existe 72 possibilidades, 72 nuances. Então não tem como a gente se apegar unicamente a uma coisa ou outra, né? E até porque nem sempre vai ser X ou Y, né? Temos aí um alfabeto inteiro, então às vezes a gente se fecha muito nesses dois lados, né? Ou é perfeito ou é imperfeito, ou é certo ou é errado, ou é 8 ou é 80, ou é preto ou é branco. E esquece que temos inúmeras variações dentro disso. E isso limita a forma que a gente pensa e limita a nossa própria vida, se for ver, né? A gente fica até, eu agora falo por experiência própria, às vezes a gente fica até com uma certa rigidez, justamente por ver as coisas somente assim. Então, é bom ter essa clareza de que nem tudo é igual o tempo todo. É igual a famosa frase de que todas as mulheres são iguais, todos os homens são iguais. Ai, gente. Cada um tem uma vivência, uma história, carrega alguma coisa consigo. E por mais que se tenha padrões ali de comportamentos que
podem ser de uma certa maioria, ainda assim cada pessoa é única, cada pessoa é de uma maneira, pensa de uma maneira, age de uma maneira, sente de uma maneira. Não dá pra gente banalizar uma coisa dessa e nem comparar o tempo todo as pessoas, né? Acho que as relações estão cada vez mais difíceis justamente por conta disso também. Por conta de acreditar que todo mundo é igual, que essa geração tá perdida, que isso, que aquilo. Sendo que não é, tá todo mundo vivendo muitas batalhas internas, muitas coisas ao mesmo tempo. A vida não é um morango, entendeu? Então, não dá pra se relacionar hoje em dia de uma forma, acho que mais pura, mais leve, mais, assim, de uma forma mais entregue, né? Porque muitas coisas mudaram mesmo, as pessoas têm receios, têm medos, justamente porque em alguns momentos da vida, né, de algumas pessoas, a vulnerabilidade foi usada contra ela, foi usada para a pessoa manipular ou tentar de alguma maneira controlar a outra. Então é compreensível. Mas do jeito que as coisas estão se encaminhando, todo mundo vai morrer sozinho, assim, vai viver sozinho o resto da vida, porque se for ver, né, saúde mental hoje em dia tá bem terrível, assim, na grande parte dos lugares que a gente vê, pelo menos, né. Não vou dizer que é em todos os lugares, mas em grande parte das coisas. A gente tá num momento da vida, somente assim, que nem eu, nessa fase entre os 20 e os 30, né? Eu vou fazer 25 agora. E a gente chega na crise dos 20, a gente fala, né? E você quer muitas coisas, quer de forma rápida. E sabe que as coisas não são assim também, né? Então são muitas questões a serem pensadas e resolvidas e esclarecidas. É aquela fase assim, olha, cruel, viu? Mas é só uma fase, assim como foi a fase da adolescência, assim como foi a fase de ser criança, da pré-adolescência. Acho que sempre vai ter fases assim, faz parte da vida. Tô com esses pensamentos bem aleatórios agora, quis gravar o vídeo até pra clarear um pouco as minhas ideias também. Às vezes expor ajuda, às vezes nem tanto, às vezes eu me perco mais ainda no que eu tô pensando, porque aí não sai da forma que, tão clara da forma que eu tô pensando, né? Enfim.